Olá pessoal, a nossa aula de hoje nós iremos falar sobre a regra da cadeia. Bom, vocês estudaram a regra da cadeia, provavelmente lá no cálculo 1 e 2, onde você utilizava apenas uma única variável na função f de x. Hoje nós iremos generalizar essa regra da cadeia para funções de várias variáveis. Ou seja, eu vou ter uma função que depende, por exemplo, de uma variável f, x, y e z. Automaticamente eu posso ter uma outra variável a qual x depende dessa variável, de repente um t. Então eu vou ter uma f de x, y, z e t, onde t é uma terceira variável que depende das outras duas primeiras intermediárias. Então, a ideia agora é desenvolver uma regra da cadeia para que eu consiga derivar esse tipo de função, né, com uma função composta, mas não apenas com uma, mas com duas ou mais variáveis. Então essa é a ideia dessa nossa aula, desenvolver uma metodologia para que eu consiga derivar uma função com várias variáveis composta. Bom, retomando aqui a ideia da regra da cadeia para a função de uma única variável, basta a gente lembrar que essa regra da cadeia, ela associa uma função composta, por exemplo, uma função f de x, onde o x depende de uma g de t. Esse f e esse g são funções diferenciais em relação a y, que está indiretamente relacionada à variável t. Então, se eu quiser tomar a derivada do y em relação ao t, basta derivar o y em relação ao x e o x em relação ao t. Essa é a ideia da regra da cadeia, para uma única variável. Para funções onde eu tenho mais de uma variável, como por exemplo aqui considerando esse z de xy, cada uma das variáveis x e y vão depender de duas variáveis de t. Isso significa que z vai depender indiretamente também de t. Por quê? Porque o z vai ser uma função f, g de t, y, h de t, onde g e y estão associadas às variáveis x e y. A regra da cadeia, então, dará uma fórmula diferente para essa função, para me conseguir diferenciar essa função z em relação à variável t. Notemos o seguinte, você vai presumir o seguinte, que a função f é diferenciável, lembrando que as derivadas de f de x e f de y são contínuas. É para que vala o caso da derivada. Considera então que esse z é uma função de xy, e xy é uma função de t, onde você pode denotar como h e g de t. Essas funções, se você for tomar a derivada de z em relação à variável t, vai ficar da seguinte maneira. Eu vou ter que tomar a derivada desse f em relação a x e desse x em relação a t, mais a derivada do y e do y em relação a t. Então, quando eu for generalizar, como eu tenho mais de uma variável, eu vou ter que somar, olha, essas derivadas parciais. Então, se eu tivesse para o caso de uma única variável, a regra da cadeia ficaria apenas com essa cara, que é o que foi mostrado nos slides anteriores. Porém, como eu tenho mais de uma variável, eu vou ter que somar essa parcela aqui, associado à segunda variável, no caso, que é a variável y. Então, a derivada de z em relação a t, ela vai ser composta por duas partes. Uma vai ser o produto da derivada de f em relação a x e de x em relação a t. E a segunda parte que você vai somar é a derivada de f em relação a y e de y em relação a t, que é essa parte no círculo amarelo aqui. Então, quando eu tenho mais de uma variável, no caso aqui duas variáveis, eu preciso derivar a função em relação à variável primeira, depois a variável final, que no caso é o t. Se eu tivesse três variáveis, eu teria que somar aqui a terceira derivada parcial. E assim sucessivamente. Dependendo do número de derivadas e dependendo do número de funções ali, de variáveis associadas, é o número de derivadas parciais que eu vou ter aqui no resultado da derivada final de z em relação a t. Essa é a ideia da regra da cadeia generalizada, para quando eu tenho mais de uma variável. Bom, nada melhor que fazer exemplos para você consiga fixar a ideia da regra da cadeia para uma função de mais de uma variável.
Então, nós vamos fazer alguns exemplos com o intuito de você visualizar esse procedimento de multiplicar e somar as derivadas para mais de uma função. Analisamos o exemplo 1. O exemplo 1 diz o seguinte: uma função z que depende de x e y, da maneira que está posta aqui, x² y mais 3xy à quarta, onde esse x depende da variável t e o y também depende da variável t. E ele quer que você determine justamente a derivada de f em relação a t. Então, obrigatoriamente, você vai ter que aplicar a regra da cadeia, porque z é uma função de x que depende de t, y que depende de t. Então, para tomar a derivada de z em relação a t, eu preciso aplicar a regra da cadeia aqui para me encontrar essa derivada. Comumente, a gente desenha uma árvore, um diagrama de funções para facilitar a visualização. Vamos fazer isso rapidamente, para entender melhor como funciona. Então, eu teria a variável primária aqui, z, dependendo de x e dependendo de y. Logo, o x depende de t, assim como o y também depende de t. Então, eu teria que tomar a derivada de z em relação a x e depois de x em relação a t. De z em relação a y, depois de y em relação a t. Para eu conseguir montar a derivada de z em relação a t. Então, está essa configuração aqui. df dx, dx dt. df dy, dy dt. Com a notação de derivada parcial, porque eu tenho mais de uma variável. Assim, basta eu calcular separadamente cada uma dessas variáveis. Então, vamos conferir os resultados. A derivada de f em relação a x vai ser a derivada dessa função z em relação a x. Então, seria quanto? 2 vezes x e y mais 3 vezes y ao quadrado. Está aqui. Essa é a derivada de f em relação a x. Certo? Vamos fazer agora o segundo passo. Agora eu preciso da derivada de x em relação a t. A derivada de x em relação a t, eu vou vir aqui, ó, na função de x. dx dt tem que ser quanto? A derivada do seno. A derivada do seno. Então, eu posso olhar na tabela, a derivada do seno vai ser cosseno. Porém, aqui eu tenho uma funçãozinha composta, 2t, aqui dentro. Então, eu vou usar o cosseno de u, chamar o 2t de u. Qual que é a derivada do seno de u? É cosseno de u vezes u'. No caso, o u aqui, para mim, é o 2t. A derivada de 2t em relação a t será 2. Então, vai ficar 2 vezes cosseno de 2t. Então, vai ficar 2 vezes o cosseno de 2t. Então, aqui eu tenho essa derivada associada, que é o meu dx dt. Está aqui. Multiplica a derivada de f em relação a x. Feito isso, vou fazer a derivada agora em relação a y. A derivada em relação a y, eu preciso primeiramente do z em relação a y, derivando essa função. A derivada dessa função em relação a y vai ser x ao quadrado mais 12xy à terceira. Está aqui. Agora eu preciso derivada de y em relação a t. Como eu tenho um cosseno aqui, basta eu usar na tabela a derivada do cosseno, vai ser empregado menos seno. Então, essa derivada aqui vai ser menos seno de t. Está aqui embaixo associado. Logo, eu tenho as 4 derivadas ali parciais da minha regra da cadeia. Basta eu resolver essa expressão. Resolvendo essa expressão, eu encontro o seguinte. Eu encontro o seguinte produto. Da onde vem esses valores? Vem da substituição de x e y. Todo lugar que eu tinha x aqui na primeira parte, ó, eu substituí pelo seno de 2t. Todo lugar que eu tinha o y, eu substituí pelo cosseno de t. E assim sucessivamente. Como aqui não dá para simplificar muito os termos, né, eu posso deixar dessa maneira aqui mesmo a resposta.
Porque se for uma derivada pontual, que eu tiver um valor definido para x, y ou para t, eu consigo calcular o valor dessa taxa de variação. Então, como não tem como simplificar muitos termos aqui, eu posso largar a resposta dessa maneira. Então, nessa derivada, eu preciso voltar, substituir o valor de x e y pela função de t. E aí minha resposta tem que ficar toda em relação a t, porque a minha derivada que ele estava pedindo de início era dz dt. Então eu tenho que ficar com a resposta em função de t, não posso deixar x e y ali no meio da derivada. Bom, no exemplo 2, você vai aplicar a mesma ideia de derivada, né? Vai aplicar a derivada à regra da cadeia, vai determinar as derivadas de z em relação a x, de z em relação a y, de x em relação a t e de y em relação a t. Vai aplicar a regra da cadeia, fazer a substituição de x por y e obter o resultado. E assim sucessivamente é os exercícios que você vai treinar. Outra coisa interessante que nós podemos falar aqui sobre derivadas parciais é sobre derivadas parciais de funções de segunda ordem. Como assim? Eu posso tomar a derivada de segunda ordem de uma função de mais de uma variável. Isso é bastante interessante e bastante útil para alguns exercícios, para a aplicação de alguns problemas. Então vamos considerar aqui que eu tenho funções, esse z pode depender de x, z de x, z de y e z de z, que são essas variáveis aqui da função, e eu quero tomar a derivada de ordem segunda dessa função de z. Então basta, como eu fazia com a função de uma única variável, eu tomar a derivada da derivada e a derivada da derivada. Mas como eu tenho funções aqui de várias variáveis, eu posso, por exemplo, calcular a primeira derivada de z em relação a x e a segunda derivada de z em relação a t, por exemplo, ou em relação a y. Eu posso fazer isso, caracterizo uma derivada de segunda ordem, porém em relação a uma outra variável. Outra propriedade interessante é eu saber o seguinte, que se eu tomar a derivada de uma função em relação a t e depois em relação a y, e se eu tomar a derivada dessa função em relação a y e depois em relação a t, isso tem que manter uma igualdade. Então, ou seja, a derivada de z em relação a t e depois em relação a y tem que ser igual à derivada de y em relação a t. Se eu inverter a ordem de derivação, esse resultado dá igual para uma grande classe de funções. Vamos ver um exemplo para ilustrar essa propriedade. Eu tenho uma função z de 3 vezes x ao cubo vezes y mais x e na y. E eu quero tomar as derivadas dessa função de segunda ordem. Quais são as possibilidades? As possibilidades é tomar a derivada primeira de z em relação a x. Então fica 9x² vezes y mais e na y. A derivada segunda de z em relação a x, eu poderia representar essa notação da seguinte maneira também. Derivada segunda de z em relação a x, 2. Poderia representar assim, ou simplesmente com zxx. Essa derivada, ela é bastante simples, né? Então, eu vou derivar aqui o x ao quadrado, vai ficar 18xy, o e na y vai sumir. Ou poderia também derivar a função em relação a y, ficaria 3x² mais x e na y. E depois derivar de novo essa função em relação a y, também que é simples, que seria x e na y. Essa parte aqui daria 0. E ainda posso, porventura, tomar as derivadas com variáveis trocadas. Posso seguir aqui, por exemplo, a derivada em relação a x, então vai dar 9x² y mais e na y. E agora tomar essa derivada em relação a y. Então eu pego o resultado que foi derivado em x e agora eu derivo ele em y. Então fica 9x² mais e na y. Posso fazer o seguinte também, derivar em y primeiro, 3x ao cubo mais x e na y, e depois tomar essa derivada em relação a x, que aí daria 9x² mais e na y. E vamos comparar o teorema agora. Quando eu comparo o resultado da derivada de x depois em relação a y, com a derivada de y depois em relação a x, isso dá exatamente igual. Deu 9x² mais e na y. Essa é uma propriedade das derivadas de segunda ordem. Lembra que você pode usar ainda a regra da cadeia para uma derivada de segunda ordem.
se for o caso, se for necessário, você pode fazer essa aplicação. Então, ambos os assuntos que a gente estudou hoje é o quê? Uma aplicação da regra da cadeia. Espero que vocês tenham compreendido a importância da regra da cadeia para conseguir derivar uma função de mais de uma variável composta e que você resolva os exemplos propostos na apostila para que você tenha um maior entendimento sobre o assunto. E até a próxima.